Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 60, que diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E você sabe. Você sabe de quem nós estamos falando nessa noite? Nós estamos falando de Estevão. Estevão, um dos primeiros diáconos, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Um cara que, na verdade, tem pouco conteúdo na Bíblia sobre ele, mas esse capítulo em si vai falar de uma grandeza, de um homem tão temente ao Senhor, de um homem tão cheio da presença do Espírito Santo em sua vida, que é o primeiro mártir, né? A primeira pessoa que morreu pelo Evangelho, que morreu por testificar Cristo, e nos deixou um ensinamento muito lindo. Sabe, eu e DG nessa noite nós queríamos dividir no nosso pensamento, o nosso entendimento com você, mas eu não queria fazer isso só. Eu quero que você pegue aí nos seus comentários aqui do canal do YouTube ou no Facebook e coloque ali, vamos conversar junto. Pessoal, aqui nós temos, graças a Deus, as nossas esposas aqui que estão nos dando assessoria, os nossos filhos estão aqui nos assessorando também, né? Por conta dessa questão da pandemia, a gente não pode fazer o nosso culto, mas a nossa família está aqui nos ajudando e eles estarão lendo ali as perguntas de vocês e nós estaremos aqui junto, construindo esse pensamento, construindo aquilo que o Espírito Santo quer que nós entendamos nessa noite, amém? Compartilhe também esse vídeo para outros canais de redes sociais, para que o nome do Senhor possa chegar também. Quem sabe nessa hora, quando você compartilhar, tem uma pessoa lá necessitada, pedindo, orando a Deus: Senhor, me dá uma palavra. E talvez essa palavra entre no seu coração e transforme essa vida. Faça parte do corpo de Cristo. Estevão, primeiro, né, um dos diáconos, primeiro mártir. Um homem abençoado. Só que a história de Estevão, ela é um pouco interessante. Porque por que Estevão entrou nesses 7? Eu estava vendo as características. Porque na verdade o povo estava passando por um momento, e ali então alguém direciona, fala assim: vão lá, separa 7 diáconos, e eu fui ver, né, as características que foi pedindo ali. Então, ou seja, para separar, a separação que houve ali não foi para qualquer pessoa. Essa pessoa, ela não era de qualquer jeito, ela não era de qualquer forma. E Estevão, ele tinha umas qualidades que é necessária para o ser humano, e que muitas das vezes eu escutei algo que é interessante, que eu ouvi uma palavra, e um jovem estava dizendo o seguinte: Jair, eu prego para as pessoas saírem da droga, eu prego para as pessoas serem libertas das drogas, não ser mais traficante, não ser mais, né, aquele homem do crime, ser um marginal. Então a gente quer ver essas pessoas bem. E ele falou: Jair, isso até acontece. Eu não vejo mais esse camarada na droga, não vejo mais esse camarada no crime, mas ele mesmo assim continua sendo um cara criminoso. Aí eu falei para ele, mas ele assalta? Ele falou assim: não, ele não assalta, mas ele vai na igreja, ele congrega, ele ministra, mas é assim, Jair, se ele puder enganar, ele engana. Diz aí, se ele puder passar alguém para trás, ele passa. Quer dizer que é questão de valores, é questão de dinheiro, diz aí. Se ele puder lograr alguém, ele vai lograr. Ele deixou de ser um camarada do crime que assalta com arma, mas agora ele está assaltando as pessoas sendo direto. E eu estava observando isso hoje na vida de Estevão. O porquê que Estevão e porquê que os outros foram levantados como homens ali em linha de frente. O porquê que as pessoas confiaram em Estevão e nos demais com ele. Porque Estevão tinha suas qualidades. Era um homem íntegro. Se você ler a Bíblia, o comportamento de Estevão, ele era um camarada sério. Era um camarada que tinha seu comportamento agora honesto. Era um homem que não se via falha em Estevão no seu caráter cristão.
Então isso é interessante, isso aí que muitas das vezes a gente vê pessoas que estão dentro do templo, que estão dizendo que serve a Deus, mas com caráter distorcido de uma verdade, porque aquilo ali não faz mal. Depois eu oro, Deus perdoa. Porque não é bem assim. É só um pouquinho. E eu estava vendo a vida desses homens, e o que fez agora, o que levou Estevão a ser cheio do Espírito Santo, não é nada mais, nada menos do que um caráter de honestidade naquilo que ele faz. E o engraçado, Jair, a gente começa a ler o texto, ler o capítulo 7 em si, e a gente começa a observar que isso não quer dizer que ele não errava. Porque tem gente que começa a pensar assim, mas espera aí, ele viveu com Jesus, ele sabia quem era o cara, ele estava lá. Então, por conta dessa situação de vivência com Jesus, ele não errava. A gente não falou de erro. A Bíblia mesmo fala que aquele que não erra já está mentindo, que é um pecado. Então, assim, não é essa questão de não errar, não é a questão de nunca falhar, de perfeição, que é muitas vezes o que as pessoas trocam. A questão do caráter é aquela situação assim, eu fiz alguma coisa sem querer, que não é habitual para o Dejair. Então eu chego para o Dejair e digo, Dejair, você me perdoa? Ele me conhecendo e sabendo que aquilo não é habitual, aquilo não é cotidiano, ou seja, eu não faço aquilo com frequência. Ele vai chegar para mim e vai dizer, te perdoo, meu irmão, te perdoo. Quando a gente fala dessas qualificações de homens perfeitos, de homens, tipo Estevão aqui, que tinha uma conduta exemplar, isso não quer dizer que em nenhum momento ele errou. Não quer dizer isso. Quer dizer que mesmo quando ele errava, ele olhava e dizia, poxa, estou errado, preciso receber esse perdão, preciso mudar essa postura, preciso ser diferente. Assim acontece para aqueles que têm a mente de Cristo. Às vezes a gente acha assim, eu tenho a mente de Cristo, quer ter a mente de Cristo. Eu começo, eu vou passar nessa prova desse vestibular, porque eu estudei e tenho a mente de Cristo. Não é isso. Não é isso. Ter a mente de Cristo é quando você, é você olhar para outra pessoa e saber o que você vai fazer pelo outro. Saber, se você vai estender a mão para aquela pessoa, ter o coração, habitual, saber se arrepender, olhar para os seus próprios defeitos e dizer, não, peraí, eu não posso mais ser quem eu era. Aí nós vamos para aquela base onde que fala, quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Então quem fazia as coisas erradas, hoje já não faz mais. Isso daqui é essa perfeição que Estevão demonstrava. Tanto é que ele foi um dos líderes escolhidos, diácono, para quê? Para supervisionar a divisão dos alimentos para os necessitados. Olha só. E a igreja primitiva já fazia isso. Então aí que estava havendo uma confusão. Então chamaram, esses homens para eles ajudarem, para eles serem linha de frente nesse sentido. Só que a gente passa por situações até hoje, existem, esses momentos que a gente tem que ter pessoas do nosso lado, a gente tem que ter pessoas sérias fazendo, porque é uma coisa muito importante, o papel da igreja é distribuir um alimento, que não fica só em palavra, Não, o órfão, a viúva, os necessitados. O viúvo necessitado, por isso que eu sempre falo, o id de Jesus. Quando ele fala o id, é para você fazer um id, mas não é simplesmente tive lá, fiz a obra no irmão porque eu fiz uma visita. Fui no culto quinta e domingo. Fui no culto sábado no resgate de vidas. Irmão, eu sou missionário porque eu preguei lá, eu preguei aqui. Não, meu Deus, e hoje, infelizmente, a igreja hoje está passando, ela precisa voltar ao tempo primitivo. Precisa ver essa, de novo eu digo dizer uma conversão, uma nova conversão para algumas pessoas, entenderem que o evangelho, ele é um evangelho genuíno, é um evangelho que dá vida, é um evangelho que traz uma solução, não simplesmente só em espiritual, mas muitas pessoas precisam, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo de pandemia. Aqui de vez em quando acontecem uns casos que a gente se comove com a situação, e a gente nós faz nosso papel, não porque nós estamos se vangloriando, não porque nós fazemos. Não é isso. Isso aí é nosso dever. Caráter
caráter que Estevão tinha. Caráter de Cristo, né? Imagina se chamaram um camarada. Eu fico pensando comigo, vem cá, Estevão, você é um cara que vai ficar na linha de frente aqui, nós vamos orar, nós vamos ungir você, e você a partir de hoje é diácono, porque você vai cuidar da alimentação do órfão e da viúva, você vai cuidar da dispensa. Rapaz, imagina a alegria, eu penso comigo assim, porque não tinha só Estevão ali, tinha mais pessoas, e ele foi escolhido. Aí que eu falo que Confiança, né? a confiança e a conduta da pessoa. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue é amor e graça.